Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós na graça, no amor e na fé em Deus. Hoje, sábado, 23 de agosto, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar com a oração. O Senhor, Deus e Pai, Senhor de toda a glória, nós te oramos pedindo a tua bênção, a tua inspiração, que o Senhor venha falar aquilo, meu Deus, que pelo teu Espírito Santo assim nos inspirar. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para junto meditarmos a tudo que for falado aqui pelas Escrituras Sagradas. Hoje, o tema desse assunto sobre a diferença de quem são os filhos de Deus. Nesses dias temos falado algo sobre esses assuntos que têm um pouco sendo não bem entendido pelas pessoas. E hoje esse também, a diferença de quem são os filhos de Deus. Porque desde o início que Deus fez o ser humano, o homem e a mulher, Deus os criou pelo seu poder para estar na presença de Deus. Agora, pela primeira desobediência do homem na pessoa de Adão e Eva, o homem ficou destituído da glória de Deus. Isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, versículo de número 23 ou 26. Deixa eu me ver aqui. Capítulo 3 de Romanos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Em Adão, capítulo 5 de Romanos, versículo 12, que por o pecado de Adão, todos passaram a ser pecadores. Então, todas as pessoas que nascem, entendam bem isto, nascem debaixo da maldição do pecado que passou a todos os homens. Então, estando o homem nessa condição, nós somos reconhecidos por Deus como criaturas, segundo a palavra de Deus, somos criaturas. Então, para passar a ser filhos, aí só através do sacrifício do Senhor Jesus, que nos purifica, nos justifica e nos santifica e nos torna filhos. E todos aqueles que são nascidos da vontade de Deus por meio da palavra e do sacrifício do Senhor Jesus, aí então em Cristo somos adotados como filhos. Que possa ficar bem claro isso, porque há quem diga, desde que eu nasci eu já tenho a Deus, todos nós somos filhos de Deus, e não é bem assim. A palavra de Deus fala bem claro como se tornar filhos de Deus. Como bem dizemos no início, quando primeiro o homem pecou, ficaram todos destituídos da glória de Deus e precisa ser resgatado esta comunhão para se tornar filhos de Deus. Vamos iniciar agora, então. Tivemos que dar essa introdução logo de início para que as pessoas venham entender, discernir o que é ser criaturas de Deus e o que é a passar a ser filhos de Deus. Iremos falar de
3 tópicos. Vai ser bem rápido aqui, bem objetivo e rápido essa meditação. Primeiro tópico: o início de tudo. Por meio da desobediência do primeiro homem, Adão, o ser humano perdeu a comunhão de pai e com Deus. Adão sempre estava na presença de Deus, como filho de Deus, criado por Deus. Tinha a comunhão a qualquer momento com Deus. Deus falava com ele e ele com Deus. Mas perdeu, depois do pecado, perdeu essa comunhão. Mas por meio de Cristo, somos adotados como filhos. Por meio de Cristo, somos adotados como filhos. Aí sim, quando a gente crer no plano de Deus por meio do Senhor Jesus, pelo sacrifício ali na cruz, e quando nós recebemos, aceitamos e cremos nesta graça, nesse favor de Deus, que está escrito que Jesus foi e é a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, que pode novamente remir o homem do seu estado pecaminoso e trazer a Deus. Nós vamos ler aqui em Efésios capítulo 1 e versículo 5, que fala sobre essa adoção em Cristo para nos tornar filhos de Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito e sua vontade. Segundo a bondade de Deus, pela bondade de Deus, Deus traçou, por meio da sua vontade, este plano de resgatar o homem para estar na presença de Deus e se tornar filhos adotivos através do sangue de Jesus, do sacrifício lá na cruz. Aí sim, passamos a ser adotados como filhos. Segunda pontuação, a condição de filiação. Há uma condição para se tornar filhos de Deus, porque Deus não força ninguém a aceitar a salvação. Ele dá o livre arbítrio. Deus não quer que ninguém force aceitar Ele. Deus trabalha assim. Deus trabalha através do livre arbítrio. Deus fala que é o caminho da salvação. E esse outro caminho leva para o eterno sofrimento. Agora é você que escolhe. Deus deixa a pessoa com a liberdade. Deus não força ninguém. Ele deixa a pessoa com a liberdade de escolher se quer fazer a vontade dele ou não, se quer a salvação ou não. Olha só. A condição de filiação, ela é um livre arbítrio, é um processo espiritual entre a pessoa e Deus. Então, é um processo espiritual de uma decisão entre a pessoa e Deus. Em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, versículo 12, e vou ler o 13 também. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí vou ler o versículo 13 também. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todos aqueles que recebem, que creem e recebem esse plano de salvação, não estão nascendo da vontade do homem, da vontade, vamos dizer também assim, da vontade de um pastor. Não, você está nascendo da vontade de Deus, de algo
espiritual que transformou a sua vida em uma comunhão com Deus e passou a ser filhos. Aqueles que aceitam, que creu no plano de salvação, aqueles que crê no sacrifício e aceitam se submeter da maneira de Deus. Então, quando as pessoas rejeitam o plano da salvação, não quer fazer da maneira de Deus, quer fazer da maneira das religiões e da vontade do homem, não serão nascidos de Deus, não serão filhos de Deus, continuarão como criaturas. Que fique bem claro, porque estamos falando aqui de uma maneira séria e dentro das Escrituras. Aqui é a vontade de Deus, o ensino de Deus, da maneira de Deus e não de homens. Que há quem diga, todos somos filhos de Deus, não precisa aceitar o sacrifício e a graça de Deus. Aí, me desculpa, como uma pessoa séria de Deus, nós vamos falar isto. Então, esta pessoa está rejeitando o próprio Deus. Vamos ler aqui outra passagem bíblica que diz que só por meio do nome de Jesus é que somos salvos. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Porque nenhum outro nome foi dado na terra pelo qual devamos ser salvos, só por meio do nome do Senhor Jesus, porque foi o único sacrifício que Deus escolheu para ser feito ali na cruz e para destruir o poder da morte e nos dar a chance de ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está bem claro aqui, bem claro. Vamos para o último ponto e aqui já estamos encerrando essa meditação. A esperança para a liberdade de sermos filhos. Existe uma esperança, existe uma única oportunidade e nós, cada um de nós que usamos a inteligência, devemos atentar para isso. Porque depois da morte, como está escrito em Hebreus 9, 27, segue-se o juízo. Então, se quiser a salvação, se quiser a vida eterna, é hoje, agora, para aceitar a salvação. Porque se rejeitar, será tarde demais. Na eternidade não haverá mais misericórdia. A misericórdia de Deus está hoje, aqui, no nosso tempo, em vida. Vamos ler aqui e já estamos concluindo. Deus já fez a sua parte. Como? Enviou seu Filho para sacrificar sua vida ali na cruz, para nos dar a salvação. Deus fez a parte dele em se doar o seu Filho lá na cruz, para a nossa união novamente com Deus e para podermos sermos aceitos por Deus, filhos adotivos, em se tornar filhos de Deus. Aqui fechamos a Bíblia e vamos agradecer a Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela tua misericórdia nós temos entendido por tua palavra e temos tentado falar, ensinar isso a outras pessoas, que por meio do pecado de Adão, todos passaram a ficar destituídos da tua glória. Somos, através do pecado de Adão, somos criaturas, pecadores, destituídos de ti. Mas em Cristo Jesus, nós somos resgatados e adotados como filhos e voltamos à tua presença e temos a chance da vida eterna ao teu lado. Ó Deus, tenha misericórdia, que o teu Espírito Santo possa
esclarecer, possa tocar, iluminar a vida de todos aqueles que têm esta dúvida, que dizem, todos somos filhos de Deus. Mentira do diabo, meu Deus, para que as pessoas não se cheguem e creem no sacrifício de Jesus, mas nós te rogamos que seja repreendido, rebatido essa mentira do diabo e que o Senhor possa trazer luz para que entendam que o Senhor nos adota através do sacrifício de Jesus lá na cruz, nos adota como filhos, nascidos da vontade de Deus e não da vontade de homem nem de religião, mas de Deus, por meio da tua palavra. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Esta é a verdade e todos aqueles que amam a verdade, que falam a verdade, vêm para Deus, vêm para estar a aceitar a vontade dEle. Pense bem nisso, meu amigo. Pense bem nisso. Todos aqueles que estão e vão ouvir, assistir esse vídeo. Nós estamos falando com verdade de Deus, com amor à nossa alma. Só a palavra de Deus, esta verdade, dita com verdade, com pessoas sinceras de Deus e com amor à alma de cada um de nós, é que falamos uma verdade. Às vezes até então, às vezes tem pessoas que até não aceitam. Tem pessoas que até rejeita a maneira de falarmos a verdade de Deus. Mas é esta verdade que vai iluminar. Porque quando a pessoa está destituída da glória de Deus, a pessoa, a mente, os pensamentos, o espírito está como que adormecido no entendimento. Mas a palavra de Deus falada, ela faz isso no espírito. Ela dá um despertamento para que a pessoa se acorde e venha entender a verdade de Deus como ela é. Porque é a verdade de Deus dita é que vai iluminar as pessoas para entender a vontade de Deus. E aí entra o livre-arbítrio entre ela e Deus, aceitar ou não. Que Deus abençoe a todos. Ótimo sábado. Até a próxima. Se assim o nosso Deus misericordioso nos conceder.